Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Aqui vem falando um pouquinho, isso é Eclesiastes 11, 1 e 2, é quando Salomão, Salomão velho, lá no final da vida, já falando, olha, lança o teu pão, quer dizer, semeia, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, quer dizer, aí tem uma porção de coisas, peixes, e a ideia deste provérbio aqui é essa, se você não semear, você não vai colher, diz aqui. E quando você colher, reparta com 7, com 8, porque você não sabe que mal sobreviverá à terra. Então, se você tiver um benefício da sua semeadura, reparta com as pessoas. Seja generoso, essa que eu até coloquei aqui, ser generoso. Seja generoso. Não é? O que há entre os seres humanos é isso, eu vou guardar para mim. Tem uma parábola, não vai dar tempo de contar aqui agora, dos carinhos quentes, carinhos frios, procura aí. Carinhos quentes, você deve achar uma parábola no Google. Aí, mas as pessoas começaram a guardar os carinhos quentes, que eram tão essenciais, e uma bruxa lá vendia os carinhos frios que não tinham nenhum significado. Não é? É uma parábola, né? Para exemplificar uma coisa muito linda. Seja generoso. Não guarde o que é de bom só com você. Reparta. Reparta uma boa notícia. Reparta os bens que não vão lhe fazer falta. Né? Quando a igreja primitiva, né, eles colocavam os valores diante dos pés dos apóstolos, tal, não é que o rico ficava pobre para ficar igual ao pobre, não. Ele continuava rico, mas ele repartia. Tem gente que tem capacidade de ganhar dinheiro assim facilmente, né? Tem muita capacidade. Ganha, reparte, ganha, reparte. Generosidade, olha, nada melhor do que isso no mundo. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui nós damos valor para a Palavra de Deus. Guardei a Tua Palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Lâmpada para os meus pés é Tua Palavra e luz para o meu caminho. Que importante estudar um capítulo da Bíblia cada dia. Essa é a nossa proposta aqui, através da TV, às 6 da manhã, programa inédito, e às 3 da manhã, quando ele repete. Não podia ser um outro horário? Olha, esse horário da madrugada, se a gente tirar esse horário das 3, nós vamos ter briga por aqui, porque as pessoas adoram esse horário. Tem muita gente assistindo o programa às 3 da manhã. Não estou dizendo para você acordar às 3, né, se você não tem esse hábito, mas tem muita gente assistindo, trabalham à noite, acordam durante a noite, buscam a palavra, buscam esperança. Eu agradeço muito. Estamos também no NT Play, que é aqui da Novo Tempo, e tem outros conteúdos, valeria a pena dar uma olhadinha ali. Né? Tem programas maravilhosos ali para você acompanhar e o Reavivados está por lá. Estamos também no Deezer, no Spotify, você pode, enquanto estiver fazendo seus exercícios, viajando, ouvindo o programa. E no YouTube. No YouTube nós temos lá um grupo muito grande de pessoas, hein? É muita gente. E se você for lá e fizer a sua inscrição, vai ser muito legal, tá bom? Porque vai começar a se destacar e as pessoas vão buscar e vão estudar a palavra, é um trabalho missionário. Copie o link, passe para os seus amigos também. Nós temos os Anjos da Esperança que nos ajudam, eu sempre falo, todo programa a gente vai falar dos Anjos da Esperança, porque esses anjos são anjos mesmo, sabe? Eles nos ajudam a pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, através da rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. Quer se tornar um anjo da esperança? Aqui, olha, esse aqui é um WhatsApp para você entrar em contato e fazer suas perguntas. Bem-vindo, tá ok? E graças a este grupo tão querido, nós podemos lhe dar gratuitamente essa revista sobre oração. Deus me ouve? Que pergunta, hein? Muita gente faz essa pergunta. Minha oração, já ouviu dizerem, minha oração não passa do teto, eu não sinto que Deus está me ouvindo, ele tem muito trabalho, né, para ouvir as pessoas, por que ele vai me ouvir? Essa revista aqui vai ajudar você a entender melhor. Um outro WhatsApp, faça o seu pedido, revista de oração, vai receber pelo correio, beleza? Bom, vamos agora para o próximo capítulo do primeiro livro de Crônicas, logo após o intervalo, a gente volta aqui.
Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos animados, estudando um capítulo da Bíblia cada dia. Realmente, o livro de Crônicas, no começo, se você lê de uma vez assim, você acaba não entendendo tudo, né? É lógico, a gente não precisa de ninguém para estudar a Bíblia, é só ter um pouco mais de atenção, ler mais vezes, tal, ter o contexto. Mas quando você tem um contexto do livro, fica muito mais fácil para você entender. O contexto desse livro, que é um só, mas foi dividido aí pela metade, como já falei, primeiro Crônicas e segundo Crônicas, né? As crônicas dos reis, os escritos, as declarações, o histórico dos reis, vai falar só sobre Judá, não vai falar sobre Israel. Israel não existe mais. Isso aqui foi escrito depois do cativeiro, né? Provavelmente depois do cativeiro. E quem escreveu, provavelmente, a tradição diz que foi Esdras. Quando você vê o final de Crônicas ligando com o começo de Esdras, você vê que tem muita coincidência. E assim tem as palavras, as expressões são muito compatíveis de Esdras e Crônicas. Crônicas fala dos reis, mas só fala de Judá. Acabou Israel. Israel já não existe mais, que é o Reino do Norte, capital Samaria. Mas em Samaria ainda havia judeus, e em outras cidades também. Só que esses judeus foram misturados com outras nações que a Assíria tinha conquistado. Eles levaram muitos para lá, mataram muitos, levaram para outros lugares, espalharam, ficaram espalhando. Havia judeus em alguns lugares específicos, depois foram encontrados aí em África e outros tantos lugares, mas eram do Reino do Norte, que não eram muito ligados à religião. Não é? Eles não tinham templo, não desciam para fazer ali os contatos e tudo mais. Mas eles ficavam lá na terra deles, inclusive Jeroboão foi o primeiro rei, proibiu que eles descessem. Colocou um bezerro de ouro em cima, outro bezerro de ouro embaixo, e vocês vão adorar agora esses daqui. Contratou lá uns homens, deu um curso de sacerdócio para eles e colocou até algumas festas próximas às festas de Judá, comemoradas em Jerusalém. Alguns fugiram, mas ele não queria que passassem para lá. E viraram inimigos algumas vezes eles até se uniram para combater um inimigo, mas era bem complicado, porque Deus não reinava no coração daqueles israelitas. Então, bastante ruim. O objetivo é contar as histórias, é contar a história de Israel, da divisão e depois de Judá. Então, são muitos esclarecimentos, tem muita genealogia para mostrar que, olha, começou lá em Adão e não foi só isso, olha, tem Sete aí, o filho de Adão, tem Noé, passa por Sem, os semitas, Abraão vai lá, Isaac tem Jacó e tem Esaú. Tem lá uma definição de Esaú, mas depois tem uma grande parte de Jacó, as 12 tribos, a tribo de Judá. Judá então vai ali analisando Davi e a promessa de que ele seria o renovo, ou que dele partiria o renovo, né? Que seria Jesus, seria o Messias, é assim que eles acreditavam. Então aí vai, e de repente começa a dar nomes de pessoas, ou passar por algumas tribos, né? Passa por algumas tribos aqui, ou quase todas. Vai passando pelas tribos para tentar dizer para o povo, ó, existiu Manassés, hoje não existe mais, mas existiu. Olha, perceba aqui comigo, a Assíria vem e destrói o Reino do Norte. Não conseguiu destruir o Reino do Sul, mas destrói o Reino do Norte. Ok? As crianças que foram levadas depois de alguns anos, né? Isso foi 722, né? Depois lá em 588, 586, a destruição de Jerusalém. Passou bastante tempo. Né? Muitos daqueles nem sabiam como é que funcionava lá em cima, no Reino do Norte. Foram levados cativos, 70 anos, vão saber menos ainda. Quando voltam, a história de Israel precisava ser contada. Havia 12 tribos. Como é que essas tribos se comportaram? Por que essas tribos não estão aqui? Elas fugiram de Deus. 2,5 tribos, como nós já vimos. Estou dando um reporte aqui para quem está pegando hoje. Importante, esse livro aqui a gente tem que repetir muito. Mas essas 2,5 tribos quiseram ficar do lado leste, não foi bom.
Manassés foi uma, vamos ver aqui hoje, vamos ver Issacar, Benjamim, Manassés, Efraim e Asser. Aqui é um tremendo grupo aqui, mas eles existiram, porque só quem estava ali, quem tinha saído de Judá, eram os judeus, né, de Judá propriamente dita, alguns de Simeão e Benjamim também, os que nasceram de Benjamim. A palavra é difícil de falar, benjaminitas, eu acho que é isso daí. Então agora vai falar de Issacar. Issacar já não existia mais. Quem foi Issacar? Foi o primeiro, segundo, terceiro, quinto filho de Lia. Vai falar de Issacar. Vai falar de Benjamim. Benjamim foi o irmão de José. E a sua mãe morreu, Raquel morreu, quando deu à luz a Benjamim, que é o último filho de Jacó, pelo que se entende. Aí vem Manassés. Manassés aqui, para não errar mesmo, Manassés, cadê Manassés? Manassés não está aqui. Mas Manassés também. Manassés, o reino dividido. Não era uma tribo grande. E acabou sendo dividida essa tribo. E Efraim, os efraimitas. Deixa eu ver aqui, Efraim. Aqui, meu desenho não está muito legal aqui para achar. Está por aqui, eu ainda vou achar Efraim. Tá bom. Não está aqui no meu desenho. Isso prova que o desenho não está certo aqui. Mas vem Efraim, não é? Efraim teve juízes, né? Foi bem uma tribo bem que contribuiu bastante com Israel. Tem algumas coisas que eu vou dizer depois. Asser que foi uma tribo fraca, que ela não expulsou os inimigos do lugar onde ela deveria ocupar. Então ficou com um lugar bem pequenininho. Não tirou esses inimigos. Então são esses daqui que nós vamos falar um pouquinho agora. Então vamos lá. Um pouquinho de Issacar. Issacar tem uma coisa que me agrada muito quando é mencionado, acho que mais para frente vai aparecer, que Issacar sabia interpretar as coisas da época. Ele tinha uma visão muito interessante disso. Era uma tribo perspicaz, que conseguia avaliar a situação, os caminhos, escolher os caminhos. Então isso que era legal para que as pessoas soubessem. Mas ele era acomodado e indisponível nas batalhas, não é? Ele é chamado aqui, inclusive, de jumento acomodado. Para nós, jumento é até uma palavra ofensiva, né? Mas o jumento era muito importante naquele dia, mas era um jumento acomodado. Não é? Ou talvez aí mais lá no interior, falar um cavalo acomodado, alguma coisa assim. Mas ele não era de pegar muito no batente, não. É? Mas ele sabia entender, bem mais intelectual e tal, nesse sentido. E aí fala agora de Benjamim, né, o segundo filho de Raquel, o último filho de Jacó, que era, aqui é uma definição, eu vi em vários comentários, carnal. O que quer dizer essa questão de carnal? Era isso mesmo, carnal. Não é assim, tinha muito esse apelo físico, não é? Uma questão de adultério e tudo mais. Era um pessoal, mas eles estavam no sul e estavam junto com Judá. Aí nós encontramos aqui, tem várias batalhas que eles passam e tudo mais, etc. Aí vem os descendentes de Manassés, é uma tribo dividida. E aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo a mais. Bom, você vai à batalha dividido, você não chega na batalha. Quando você quer educar o filho, pai e mãe têm que estar de acordo com aquilo que vai ser dito. Se o filho descobre que o pai diz sim, a mãe diz não, ele vai buscar sempre o pai, ou se é a mãe que fala sim, não sei. Ele vai sempre buscar, porque a resposta que ele vai ter é aquela que ele quer. Então os filhos têm essa capacidade impressionante de descobrir quem eles vão bater a porta, né? Então, quando vai se falar quando a gente vai falar, chamar atenção, tem que ir igual. Minha esposa e eu combinamos com nossos filhos, nós tivemos 2 meninos. E que meninos! Eu li muito sobre adolescência, quando eles chegaram na adolescência eu não sabia o que fazer. Porque era complicado. Eu tive 2 filhos que tinham muita energia, para não dizer outra palavra aqui, mas deram muito trabalho. Mas a gente tinha um combinado. Se um dissesse alguma coisa, a gente ia perguntar primeiro,
no meu caso, o que sua mãe falou? Então, se mentisse, teria uma consequência bem... sua mãe falou não, então é não. Mesmo que eu não concordasse. Mas é não, pronto. O filho que está sendo educado não pode ter pais que sejam diferentes na opinião. E o pior ainda, já pensou ficar discutindo na frente do filho? Não, ele devia ir, não devia ir. Você acha, não, porque você quando era jovem... Aí lascou tudo. Tem que ter a mesma posição. Como é que uma casa pode viver dividida, um exército dividido? Não dá para viver assim. Eu conheço alguns países que se dividiram mesmo, de fato, dividiram. E hoje são países separados, porque tinham essas diferenças. Não vou mencionar o nome desses países aqui, mas porque havia diferenças. Não é direita, esquerda, sei lá, havia diferenças e se separaram. São irmãos. São irmãos. E pasmem, esses irmãos aqui acabaram entrando em guerra, às vezes, um com o outro. Como eles ficaram para a parte norte, Manassés ficou com a parte norte, e eles ficavam divididos pelo Rio Jordão, eram duas administrações diferentes. Como é que iam prosperar como tribo? E era a maior tribo, a maior área que foi dada para uma tribo. Quando a gente quer atingir um objetivo, a gente não pode se dividir. Se você quer se dividir para atingir mais território, ok. Tem 3 vendedores, vão num cliente só, cada um pode ir num cliente diferente, aí é outra coisa. Você vai atingir o território, combinados. Agora, quando você tem um problema para resolver e entra dividido, quem ganha é o alvo da oposição. Não estou falando oposição política, é o outro. É aquele a quem os 3 procuraram, divididos. Quem ganha é o filho ou a filha, que sabe jogar com essa diferença entre pais. Isso é muito sério, hein? Muito sério. Aí vem Efraim. De Efraim teve a juíza Débora. Você se lembra da juíza Débora? Não é? Betel está em Efraim também. E é bem interessante aqui. Aí tem uma história de roubo, aí, que andaram roubando, mataram os filhos, 2 filhos, etc. Josué sai daqui, né? Filho de Num, de quem foi filho Josué e tal. Eles precisavam de pessoas, de exemplos. Josué, Samuel já apareceram aqui, outros tantos. Eles precisavam ter estes exemplos. Então, tem um objetivo. E, finalmente, Aser, ou Azer, né? Azer, ele foi o filho de Zilpa, não é? Ele teve parte de Israel, mas não cumpriu o plano de tirar os inimigos dali. Tinha 2 maneiras de vencer essa guerra contra os inimigos, quando Deus disse: você pode entrar em Canaã e tirar os inimigos. 2 maneiras. Uma pela força da própria tribo e a outra pela força de Deus. Vou dar 2 exemplos. Força de Deus, Jericó. Jamais o povo de Israel venceria Jericó, jamais, se não fosse a intervenção divina. Eles saem dali e vão para Ai. Ganhamos a batalha, animados, vão lá, perdem. Foram lá com a força deles, vários morreram. Nenhum israelita, até então, nenhum israelita tinha morrido na batalha contra Jericó. E na batalha contra Ai, que era uma cidade bem menor, vários morreram. Aí voltaram chorosos, e Deus falou assim: mas quem mandou você sair? Quem mandou você sair? Aí tem sentido, né? Em vão vigia, em vão o vigia trabalha à noite, se Deus não estiver com ele, trabalhando em vão. Deus tem que estar na direção, Deus tem que estar conduzindo todas as coisas. Aí vai dando números aqui, e aí a gente vai ver o capítulo 8, os descendentes de Benjamim. Aqui já é uma introdução para Saul. Saul vai entrar em algum momento aqui. Então, Saul, Davi, Salomão, vai começar a história. Só que vai falar muito pouquinho sobre Saul, mas vai dar essa ligação. Saul foi o primeiro rei, não dá para descartar, não é? Mas é muito importante isso. Aprendendo algumas lições aqui, não dá para a gente falar tudo, mas pelo menos essa, nunca entre dividido numa batalha, você vai perder. E Manassés perdeu feio, perdeu feio. Vamos orar?
Pai querido, nós queremos, primeiro, ter uma união íntima contigo. Nós não queremos ter dois discursos quando estamos do teu lado. Nós queremos saber qual é o teu discurso. Então nos ajuda a termos esta sensibilidade para descobrir qual é a tua vontade. Abençoa-nos, Pai, quando estudamos a tua palavra, que possamos tirar as lições mais importantes para a vida. Assim como o cronista queria que as histórias ficassem gravadas nas pessoas que estavam voltando para Jerusalém, porque elas estariam desligadas da história e não dá para a gente viver desligado da história. História da família, história da nação, história do mundo. Que o Senhor nos ajude a termos esta sensibilidade, como já disse, para podermos andarmos juntos. Em família, queremos ter unidade. Entre amigos, queremos ter unidade no trabalho, na igreja. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente vai ver então o capítulo 8, tá bem? Aguardo você. O político e escritor britânico Benjamin Disraeli é autor de um brilhante pensamento que afirma: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Tal declaração nos faz pensar em quantas pessoas sacrificam a família em nome do trabalho ou da prosperidade financeira. Alguns meses atrás, fui fazer um velório de um senhor que havia falecido aos 85 anos. Fiquei impressionado ao saber que nenhum dos filhos estava presente para se despedir do pai. A razão é que todos eram magoados pela ausência paterna e pelo divórcio em decorrência do trabalho que ele exercia. Entre o trabalho e a família, aquele homem escolheu o trabalho, porém no final de sua vida, o trabalho não lhe fazia companhia e ele não tinha mais sua família. Não adianta ser herói no trabalho e vilão dentro de casa. Veja um princípio interessante apresentado no capítulo 7 de 1 Crônicas. Esta seção contém uma longa lista genealógica das tribos de Isacar, Benjamim, Manassés, Efraim e Azar. Porém, no meio da descrição dos chefes das famílias, existe uma comparação que se repete. Tanto nos versos 2, 3, 5, 7, 9 e 11, os valentes de guerras são chamados também de chefes de suas famílias. Veja o verso 2. Os filhos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, chefes de suas famílias descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. Valente, conforme o dicionário, significa aquele que tem valor e coragem, que acode quando há perigo. Ou seja, os homens citados nestes textos bíblicos eram corajosos soldados de guerra, mas também eram líderes em suas casas. Embora lutassem pela sua pátria, eles não se esqueciam de seu lar. Este é um princípio importante para os dias de hoje, no qual a correria atrás do dinheiro nos faz esquecer as pessoas que amamos. Que hoje você se lembre de suas prioridades, pois não adianta juntar riquezas para construir uma bela casa se dentro dela vivem pessoas infelizes.